Bem-vindos ao nosso novo espaço de comentário. Procuraremos analisar neste espaço temas que se refletem na vida da nossa comunidade. Contamos com a presença de Hilário Santos, cuja participação na esfera política em Águeda foi sempre marcada pela profundidade de conteúdo e pela sensatez e equilíbrio nas intervenções públicas produzidas. Bem-vindo de novo ao nosso espaço. Vamos iniciar hoje um novo formato. O primeiro tema que eu traria aqui é sobre a desagregação das freguesias, é um tema incontornável desta semana. Que comentários merece este, digamos, retrocesso parcial daquilo que foi feito há 13 anos? Obrigado, Semedo. Obrigado pelos elogios que fizestes à minha participação na vida política, talvez exagerados. É o sentimento. Mas... Eu sou observador e portanto... Obrigado. Em relação a isso, quer dizer, se é um retrocesso ou não, eu pegaria até nas palavras do Presidente da Câmara, que diz que esta desagregação resultou da sensação de perda das populações. Portanto, não é claro que tenha havido uma perda ou uma ganha ou um ganho para as populações. Basicamente, o que o Presidente da Câmara diz é que esta desagregação voltou para trás, portanto, voltamos a desagregar as freguesias. A Águeda deixa de ter 11 e passa a ter 15 freguesias, se for este processo aprovado pelo Presidente da República, porque houve uma sensação de perda das populações. Portanto, basicamente, ninguém conseguiu avaliar, nestes últimos 12 anos, se estas agregações foram positivas ou negativas. E como há uma sensação de perda, hoje em Portugal é tudo por sensação, a violência que há em Portugal é sensação, a saúde é uma sensação, as freguesias é uma sensação, andamos no mundo das sensações, há que voltar com isto tudo atrás, sem se perceber exatamente se algo tinha corrido bem ou mal. Embora nas freguesias seja uma sensação mais presente, porque as pessoas mexe um bocadinho com a vida das pessoas mais diretamente. Pensamos isso, e é normal, mas vejamos o que diz também o nosso Presidente da Câmara em relação às desagregações. Nós tivemos 3 uniões que desagregaram em Águeda, Belasaima, Agadão e Castanheira, e o Presidente diz, diluiu-se a proximidade com esta reorganização administrativa e, portanto, passamos a ter 3 freguesias com uma área muito grande, 90 km², e como se diluiu a proximidade, há que voltar a desagregar para que o poder fique mais próximo das populações. É este o argumento. Dizendo basicamente que quando são freguesias muito grandes, mesmo que tenham poucas pessoas, então teremos que se calhar voltar a desagregar, porque senão torna-se impraticável fazer a gestão do território. Mas em relação a Barroia e a Guarda de Baixo, que são 2 freguesias muito próximas, são 2 freguesias muito pequenas, diz... As 2 freguesias tiveram uma sensação de perda, por serem muito equivalentes. Quer dizer, se são muito equivalentes, então também não podemos ou não devemos fazer uma agregação, porque elas são muito equivalentes, muito rivais, diremos assim. Estou a utilizar a expressão do Presidente da Câmara. Também não funcionará muito bem. Mas depois, em relação a Borralha e Águeda, o que ele diz é que são 2 freguesias muito desiguais. A Águeda tinha um peso muito grande a Águeda já tinha 10 mil e tal eleitores contra cerca de 2 mil eleitores, ou 1.800 eleitores, se bem me recordo, da Borralha. Elas eram completamente desequilibradas e diz o Presidente, e bem, que a população da Borralha sentiu-se perdida nesta agregação, basicamente, porque ficou muito mais longe daquilo que era o poder da sua junta de freguesia. E temos aqui 3 exemplos lapidares. 3 exemplos diferentes. Totalmente diferentes. Completamente diferentes, e que servem todos para a mesma justificação. E, portanto, quando nós todos andamos sempre a discutir se isto tem um critério ou não tem um critério, aqui temos coisas absolutamente diferentes. Os critérios são aqueles que nós quisermos utilizar e os argumentos depois... Sim, mas resultaram movimentos populares, portanto não foi... Houve freguesias, uniões de freguesias em que não houve sequer esses Estes movimentos populares não quer dizer que representem a população. Eu sempre defendi isto e já antes. Eu acho que isto merecia um referendo local sobre isso, sobre estas desagregações. É verdade que as agregações foram feitas muito à pressa, foram feitas sem grandes estudos, porque foram impostas pela Troika.
depois estavam bem ou mal impostas, se eram necessárias tantas ou se eram ainda precisas mais, isso é outra Mas depois discussão. é a forma como se faz. Por exemplo, a borralha agregar-se à Águeda não é uma coisa muito lógica, não, apesar de no passado ter acontecido, mas entretanto a borralha também teve a sua evolução e teve um impacto muito positivo quando se passou apenas para a sua própria freguesia. E isso terá condicionado muito a opinião das próprias pessoas, não? Eu acho que, acima de tudo... Os presidentes das juntas de Águeda têm tido dificuldade de aceitação na borralha. Isso é uma realidade. Mas aí até se consegue perceber isso, porque efetivamente até há alguma diferença até territorial, a questão do rio ali a separar faz alguma diferença também nesse tipo de situação. Mas vejamos um facto. Ok, eu percebo isso, mas isto tem muito mais a ver depois com quem são os gestores das próprias freguesias. Vamos ver, vamos olhar para estas freguesias que se agregaram. Hoje, Águeda e Borralha recebe do Orçamento do Estado, a União de Freguesias, o dobro do que recebia antes da agregação de freguesias. Hoje, Águeda e Borralha recebem 266 mil euros, quando antes recebiam quase 150 mil euros. Belezaima, Castanheira e Agadão hoje recebem quase 200 mil euros, 198 mil euros, contra 107 mil euros antes. Barroio e Aguada de Baixo recebem 120 mil contra cerca de 62 mil euros antes. Os custos também aumentaram. Mas eu estou a dizer o somatório, os custos também aumentaram. Sim. Mas vamos cá ver outra coisa. Vamos ver o que é que estas freguesias tiveram, efetivamente, de obras feitas nestes últimos 12 anos, que tipo de obras conseguimos fazer antes da agregação e depois da agregação. Porque quando vem esta agregação, as freguesias ganharam maior dimensão. Hoje as freguesias têm todas maior quadro de pessoal, estão todas mais equipadas com equipamentos e todas elas conseguem fazer outro tipo de obras que antes não faziam. Todas elas hoje têm presidentes a meio tempo ou a tempo inteiro, que ainda agora viram reforçadas. Todas as freguesias de Águeda têm presidentes junto a meio tempo. E agora até são reforçados, porque o Governo reforçou com despesas de representação todos os meios tempos, porque não tinham. Portanto, tem hoje já um quadro de pessoal e um quadro de dirigente completamente diferente. Porquê? Porque, por via de se tornar menos freguesias, foi possível ao Estado português também fazer este investimento. E a minha questão que eu ponho é, eu percebo isto, mas eu não consigo perceber porque é que se avança para esta desagregação sem primeiro se fazer uma avaliação, que devia ter sido feita esta avaliação em termos municipal, se isto justificou ou não justificou. Há freguesias que não desagregaram. Nós formos a Travassou e Os da Ribeira, o que é que a freguesia de Travassou e a freguesia de Os da Ribeira tinham antes da agregação? Não tinham armazém, não tinham um único equipamento. Hoje nós chegamos à freguesia, tem 6 funcionários, tem máquinas, tem niveladora, tem escavadora, tem armazém, tem um conjunto de situações que podem funcionar. A agregação também permite isso. E, portanto, nós olhamos muito para a sensação de perca que as pessoas possam ter, e esta sensação é real, eu percebo que seja real, mas depois devemos ir discutir se isto justifica ou não justifica. Vão ser penalizadas as freguesias que... Eu não sei se vão, porque como há uma sensação de... Quando houve esta agregação, as pessoas sentiam a freguesia como uma coisa sua, do seu próprio coração, como uma espécie quase de uma mini-pátria que as pessoas tinham. Sentimental. Há um sentimento mesmo próprio. Exatamente. E obviamente que as pessoas, este sentimento não passou em 12 anos. Isto não passou. Mas eu tenho alguma dúvida que efetivamente as freguesias tenham perdido nesta agregação. Acredito que não tenham ganho tanto quanto se esperava. Mas também tem a ver muito mais com os poderes que estão instalados nas freguesias, os poderes municipais, tem a ver com esse facto. E agora acho que estamos a dar um passo, outra vez para trás. Pode ser que as coisas melhorem, eu não estou a dizer o contrário, mas o que eu acho é que isto foi feito sem uma prévia avaliação daquilo que havia de ser feito bem. Primeiro vamos avaliar o que é que correu mal ou o que é que correu bem, onde é que temos que mudar ou não. Porque mesmo estes movimentos, ok, na Borralha houve um movimento significativo, uma Assembleia de Freguesia até bastante movimentada, e houve sem dúvida nenhuma. No resto são movimentos de algumas pessoas. E depois os partidos políticos,
que estão todos nisto com receio de perderem votos. Porque, reparem, é muito difícil chegarmos ao pé de uma população ou ao pé de um conjunto de pessoas que se começam a mover na população, a dizer eu quero desagregar a minha freguesia, e um partido político vai dizer não. Imediatamente há ali uma revolta naquelas pessoas que começam a criar um efeito de bola de neve a dizer que este partido é contra a freguesia. Não tem nada a ver com isso. Então os partidos, sim, naturalmente... É como em relação à vila ou à cidade, não é? É a mesma coisa. Os partidos, por falta de coragem, vão todos neste processo. Eu não estou a dizer que a lei estava bem feita, estava mal feita, houve um conjunto de erros sobre isso. É necessário refletir posteriormente e provavelmente iremos ter outra reorganização administrativa daqui a uns... A Águeda, com certeza, tinha outras reorganizações a fazer, como retificações de freguesias, como retificações... Há várias retificações a fazer nas freguesias em Águeda. É preciso um mais profundo. Mais profundo. Bem, o segundo tema é sobre a suspensão da nomeação de chefias por parte do Presidente da Câmara de Águeda. Que comentários lhe merece esta suspensão e que reflexo poderá ter na orgânica da Câmara, uma vez que isto resultava de uma reorganização interna da Câmara Municipal? Eu acho que foi algo que não terá corrido bem. Tenho alguma dúvida que isto tenha algum reflexo na orgânica da Câmara, porque eu espero penso eu, que o Presidente da Câmara e a Câmara vão imediatamente tentar repor todo o processo que tinham iniciado. Isto basicamente resulta de uma decisão tomada em agosto, um despacho, julgo eu, feito em agosto, em que o Presidente da Câmara, no âmbito da reorganização que queria fazer em termos internos, faz um conjunto de nomeações para um conjunto de chefias intermédias e chefias internas. E isso obrigava a que, num espaço de 90 dias, abrisse um concurso interno para estas vagas, basicamente. E alguma coisa terá corrido mal, e este concurso não foi aberto. O Presidente da Câmara justifica-se que pela quantidade elevada de concursos públicos que tem. É a justificação que... Não pode ser, quer dizer, nós não podemos... Se sabíamos que íamos ter esta dificuldade, não fazíamos as nomeações. Não pode ser. Há um esquecimento da Câmara, há uma falha interna, venham lá a quantidade de concursos que tenham para vir, há uma falha interna, porque se eu sei que não tenho capacidade, não faço as nomeações e faço-as mais tarde. Basicamente é isso. A partir do momento que eu faço as nomeações, sei que tenho 90 dias para abrir um concurso e, portanto, tenho que o fazer. Isso não é uma justificação. Eu percebo a justificação do Presidente da Câmara, ele não poderia dizer provavelmente outra coisa, mas há claramente um erro interno. E depois há outra situação... Que consequências é que isso poderá ter para a Câmara? Eu não sei se... não conheço as decisões tomadas por estas chefias, entretanto isso, e se estas decisões podem ou não ser postas em causa, e se podem ou se terão ou não que ser revertidas. Se houver pessoas que se sintam lesadas por decisões tomadas por estas chefias, se podem ou não intentar com processos para reverter estas decisões. Isto pode haver alguma dificuldade em termos internos, mas é preciso que haja pessoas que se sintam lesadas pelas decisões que estas chefias, entretanto isso, tenham tomado e que queiram reclamar das mesmas. Portanto, não conheço se existem e se não existem, mas, ao limite, poderá levar a este tipo de situação. Aquilo que eu penso é que o município já estará tratado ou estará a tratar de abrir rapidamente concursos internos para ocupar estas posições e deverá também ter atenção à responsabilidade dos seus serviços administrativos e financeiros para ter responsabilidade e maior responsabilidade lá dentro desse processo. Porque o Presidente da Câmara não pode dizer nós tivemos muitos concursos, não tivemos tempo para fazer concursos internos que sabemos que a lei obriga a que sejam feitos em 90 dias. Isso não é uma justificação, não é? Nós vamos para o terceiro tema, não é? Que é sobre o aumento dos casos de violência doméstica em contraponto com os números da criminalidade geral do último ano, que diminuíram. A Soberania trouxe isso na penúltima edição do jornal. A violência doméstica é um flagelo social que necessitaria de uma intervenção muito mais... concertada entre as diversas entidades. Sem dúvida. A primeira nota que eu queria fazer
era mesmo em relação aos números da criminalidade em Águeda, que foram conhecidos a semana passada. Baixaram todos, o que é bastante bom. Do meu ponto de vista, ainda assim houve 2 mortos por acidente, segundo eu vi no Conselho de Águeda, no ano todo. Foi o mesmo do ano anterior. Foi o mesmo do ano anterior. Era bom que eles não tivessem existido, é sempre lamentar estas situações, mas parece-me que os números estão a melhorar e os números não refletem efetivamente aquilo que muitas vezes as pessoas sentem em termos de coisa. Mas acho que o Conselho de Águeda é um conceito seguro, não se pode dizer que não seja. E, portanto, salientar esse facto. A violência doméstica tem muito mais a ver com a questão da educação das próprias pessoas do que as intervenções do Estado. O Estado tem que intervir cada vez mais, porque a violência doméstica tem estado a aumentar e vai aumentar cada vez mais, porque tem a ver também, muitas vezes, com as poucas condições de vida que as pessoas têm e com a falta de educação que as pessoas têm. A Cruz Vermelha Portuguesa está a fazer um excelente trabalho dentro dessa área. Vocês até, a Soberania publica esta semana, desculpa, um trabalho interessante sobre isso e, portanto, tem que haver maior intervenção a esse nível, quer do Estado e até do próprio município. São sempre áreas muito difíceis de trabalhar. Eles estão a intervir num grande número de pessoas, mas penso que, infelizmente, há uma tendência para aumentar este tipo de episódios. E também há uma outra situação que acontece. Há cada vez mais coragem e liberdade para as pessoas os denunciarem. E isso também faz com que os episódios, pelo menos, são muito mais registados. Não quer dizer que sejam mais hoje do que eram antes. Tenho a sensação que são. Mas poderão não ser. Podem ser muito mais denunciados que antes não eram denunciados. A sociedade está muito mais crispada e isso também, de fundo, é digamos, uma consequência dessa crispação. Aliás, numa das entrevistas com um dos diretores da escola, o professor Francisco Vitorino, ele dizia que hoje o não é aceito pelas novas gerações. É uma geração de direitos. As novas gerações não tiveram um conjunto de dificuldades que tiveram gerações mais antigas, até mesmo antes da nossa, Semedo, e, portanto, é uma geração de muitos direitos. E, portanto, como é uma geração de muitos direitos, o não é muito admissível. E isso gera, obviamente, conflitos, gera, obviamente, problemas. E depois já há uma outra situação muito importante, que eu penso que gera também muitos problemas de violência doméstica, que é as condições de vida. As condições de vida das pessoas estão-se a deteriorar, do meu ponto de vista. O flagelo dos mais pobres está a aumentar. As diferenças entre as classes sociais estão a aumentar. A pobreza tem vindo a aumentar e a classe média está-se a chegar à classe baixa. E isso faz com que as pessoas andem mais desequilibradas, não andem tão bem psicologicamente e depois vão para este tipo de fenómenos. Especialmente depois da Covid, nos últimos 5 anos é muito mais presente essa circunstância. Pronto, nós vamos para as notas finais. Estamos a cumprir o nosso horário pré-estabelecido, o que é bom sinal. Alguma referência especial? Só 3 notas muito rápidas. E a primeira tem a ver com o eixo Águeda-Aveiro. Basicamente a ligação Águeda-Aveiro, a ligação tão ansiada por todos nós em Águeda. Recentemente, e desta semana, vi que o município contratou uma empresa de advogados para tratar das expropriações dos terrenos. Acho que há ali uma certa revolta nas pessoas, porque inicialmente foi passada a ideia que as pessoas seriam ressarcidas pelos seus terrenos devidamente e, pelos vistos, os preços que se andam a pagar são preços muito abaixo daquilo que seria a expectativa dos proprietários dos terrenos. Inclusivamente falam em 30 cêntimos o metro em terrenos do campo, a 2 euros o metro na área dos Pinhais. Há ali alguma revolta das pessoas e, portanto, a Câmara terá contratado uma empresa para tentar agilizar mais este tipo de processo. Mas também sobre esta ligação há uma questão que eu gostaria de deixar.
eu tenho ouvido em muito lado que esta ligação poderá custar cerca de 140 milhões de euros, mais coisa, menos coisa. Este é o valor em que estamos neste momento. Ainda nem sequer temos o concurso aberto. Quando chegarmos ao final do projeto, isto ultrapassará com certeza 200 milhões de euros ou mais, não está isso em causa, e percebemos que esta ligação será paga pelo Estado. 46 milhões de euros é um financiamento que o município tem do PRR e que o resto de verba será paga entre o Orçamento do Estado e as infraestruturas de Portugal. Isso é o que temos lido nas notícias. Isso basicamente, esta obra é uma obra feita em conjunto com Águeda e Aveiro e, portanto, estamos a falar de 140 milhões de euros, valores iniciais. Estamos a falar de 46 milhões de euros de fundos do PRR, depois sobrarão para cada um dos municípios 45 milhões de euros que terão que ser injetados através de dinheiros do Orçamento do Estado ou das estradas de Portugal. E a minha questão é exatamente esta. Eu tenho visto isto em muito lado, mas eu ainda não o vi. E o Presidente da Câmara já anunciou isso, e bem, e sei que o Presidente da Câmara tem estado sempre em grande proximidade a tratar deste processo, e bem, mas eu ainda não vi que houvesse algo escrito, algum contrato, alguma carta de intenções de quem é que vai financiar exatamente este processo, porque os governos passam e quem vai ser o promotor da obra é a Câmara de Águeda e a Câmara de Aveiro. E, portanto, são elas que vão ter que pagar este valor. E quando estamos a falar de valores de 50, 60 milhões de euros para a estrutura de cada uma das câmaras, isto implica que as câmaras se dividem por mais de 10 anos. A dúvida é se as câmaras estão salvaguardadas. É exatamente isso. Eu penso que estão, mas era importante que esclarecessem, porque não vejo isto nem da parte da Câmara de Aveiro, também não vejo da parte da Câmara de Águeda, que tipo de salvaguarda é que elas têm. Temos que confiar na palavra dos governantes, isto já vem de trás do governo PS, agora está no governo PSD-CDS, confiamos na palavra dos governantes, mas é preciso que haja efetivamente evidências sobre isso. E as outras notas? A outra nota tem a ver com o PRR para a habitação para a Águeda. Essa foi um dos grandes temas da última campanha eleitoral que houve há cerca de 3 anos. Já estamos em ano de eleições autárquicas, mais à frente teremos a oportunidade, se calhar, de falar aqui alguma coisa sobre isto. E havia uma grande aposta do próprio município sobre a habitação em Águeda. E vamos fazer 4 anos em setembro das últimas eleições e seria sempre importante que se fizesse esse balanço e que houvesse efetivamente mais habitação e mais construção em Águeda. A Águeda tinha um projeto muito ambicioso para a habitação, na ordem dos 30 milhões de euros, se bem me recordo, cerca de 25 milhões de euros de habitação com investimento público e cerca de 5 milhões de euros de investimento privado. E a Águeda também foi dos últimos municípios a entregar o seu processo junto do PRR. Sabemos que a Águeda foi contemplado com cerca de 60%, portanto, cerca de 60% de todo este projeto está financiado e, portanto, toda a construção que em Águeda for feita será financiada a 60%, mas a expectativa do município é que se fosse financiado a 100%. Ainda não está isso decidido, o município está à espera que venham decisões sobre esse segundo pacote para poder avançar com todo o seu processo de habitação, e aqui é um dos assuntos que seriam interessantes que o município conseguisse avançar mais nisto, porque quer dizer, enquanto estamos à espera que se decida se vem mais apoio ou se não vem mais apoio, não se avançam com os processos de construção em Águeda no que diz respeito ao PRR da habitação. E Águeda... E é uma emergência. É uma emergência e a Águeda tem neste momento... A Águeda pode, enquanto não vem essa decisão, pode tomar a decisão de fazer até empréstimo, a Águeda tem liquidez, e avançar com dinheiros próprios num projeto deste tipo. Porque se pedir um empréstimo para isso, não conta para o endividamento municipal e pede-o a taxa zero. E desta maneira avança mais rapidamente com o processo. Este tipo de situações convém que se comece a discutir e a decidir em Águeda, porque eu sei que o próprio município, e tem que captar tantas verbas em termos de fundos europeus, está à espera que seja ressarcida 100% por este investimento, e é isto que nós queremos e é justo que assim seja. Mas até lá nós não avançamos e corremos o risco de fazer um mandato inteiro sem basicamente, ou fazer muito pouca habitação, vamos fazer uma intervenção em Valdomingos e parece-me que pouco mais. É pouco.
E a última nota, muito rapidamente, mas como já é longa, deixarei para a próxima, é sobre a lei dos solos. A lei dos solos que hoje vai ser discutida na Assembleia da República, é uma lei que vai também mexer com o município de Águeda, vai mexer muito com os municípios. E seria interessante que o próprio município começasse a discutir isto da lei dos solos, porque isto vai mexer muito com o ordenamento do território. E andam muitas ideias sobre isto. Portanto, é importante que também em Águeda nós saibamos quais são as reais intenções do município, porque vamos passar um processo que estava antes vedado às CCDRs, basicamente, eram elas que faziam as alterações dos PDMs, agora os municípios vão poder fazer alterações simplificadas dos PDMs, aprovadas pela Câmara e pelas Assembleias Municipais. É uma matéria interessante. Vamos recorrer na próxima... E que é uma matéria muito importante para os membros das Assembleias Municipais, para a sua preparação para estas decisões. Nós vamos, com certeza, no nosso próximo programa vamos abordar isso com mais profundidade. Hilário Santos, agradecemos a presença e a análise sempre pertinente. A todos os que nos acompanham, fica o convite para refletirem sobre estes temas e partilharem as suas opiniões. Continuaremos atentos à realidade local e regional. Até breve.